Graça e paz, queridos irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 18 ao 23. Então o rei dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Havia em Daniel um espírito excelente que chamava a atenção do rei, o qual pensava em constituí-lo sobre todo o reino, o que causou grandes ciúmes nos príncipes e presidentes. Vamos ler o versículo 4 e 5 comigo. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram até o rei Dario e proporam que ele estabelecesse um edito real, que no período de 30 dias, quem fizesse alguma petição a algum deus, algum homem, que não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. E convencer o rei, o qual assinou o edito. Amados, precisamos ter muito cuidado com pessoas que ficam falando aos nossos ouvidos, para que tomemos decisões precipitadas que vai ocasionar mal para outras pessoas. Pessoas que se aproveitam do momento da sua fraqueza. Quando sabem que você está emocionalmente abatido, eles vêm para que você tome uma decisão contrária. Eu não sei porquê, mas o rei aceitou assinar aquele edito. Vamos ler o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, amados, Daniel não mudou em nada. Do mesmo modo que ele orava, ele continuou orando. Nós precisamos estar sempre na posição, amados. Não importa se a situação se agravou ou se ela estabilizou, nós temos que sempre orar ao nosso Deus. Há pessoas que, se tiver tudo bem, elas não oram. Só oram se as coisas estiverem ruins, se estiverem enfermas, desempregadas. Outras já só buscam a Deus se estiverem alegres. Não, amados, nós precisamos sempre buscar a Deus, porque só Ele pode cuidar de nós e nos guardar. Então, amados, eles procuraram um meio de acusar a Daniel como descumpridor da lei. Vamos ler o versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Está vendo aí? É deste jeito. Agora, rei, você assinou o edito e não pode mudar. Amados, depois as pessoas vão dizer para você: mas você não falou? Mas não foi você mesmo que disse? Ainda que eles tenham te induzido a isto. Então precisamos estar sempre vigilantes, para não ficarmos presos pelas nossas próprias palavras. Vamos ler do 24 ao 28. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel.
Porém, amados, apesar de tudo isto, o rei ficou triste, o rei não comeu, o rei não quis ouvir música. O rei estava muito entristecido, porque ele sabia que Daniel era justo, que Daniel era temente, era sábio, era alguém que ele podia confiar. Mas por causa do edito, que ele não podia voltar atrás, Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, amados, logo pela manhã, quando o rei voltou à cova dos leões e chamou por Daniel e perguntou a Daniel se o Deus dele tinha livrado, Daniel disse: sim, ó rei, porque em mim não foi achado culpa alguma. Glória a Deus, irmãos. Por isso que vale a pena andar na presença do Senhor em retidão, porque o Senhor, ele te conhece e ele sabe a sua vida. E ele sabia que Daniel não tinha cometido delito algum contra o rei. Então o Senhor poupou a vida dele. Os leões não puderam tocar em Daniel, porque Daniel, ele cheirava a espírito. Amados, que possamos viver no espírito, porque nós não cumpriremos as concupiscências da carne. O inimigo não achará ocasião contra nós diante de Deus para nos acusar e nos apontar. Assim, o rei mandou tirar Daniel da cova, amados. Vamos ler os versículos 24 em diante. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que maravilha, meus irmãos! O Senhor foi com Daniel e o nome dele foi exaltado, porque agora o edito é para que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. É deste jeito, meus amados. Eu não sei se você está passando por momento de perseguição, até mesmo no teu trabalho, seja onde você estiver, mas eu quero te dizer que o teu Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ele pode te exaltar, ele pode envergonhar os teus inimigos e mostrar o poder dele para quem ele quiser. Então fique firme como Daniel. Continue orando, buscando, que o Senhor te dará a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Oremos em nome de Jesus. Amado e bendito Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, pela sua palavra. E neste momento eu oro pedindo a Ti, Senhor, se alguém alcance, Senhor, da minha voz, ó Deus, está passando por momentos difíceis, Senhor, momentos de dificuldade, aonde ele convive, Senhor. Se alguém por inveja, por ciúme, tem levantado, Senhor, perseguição contra esta vida, Senhor, repreendo em nome do Senhor Jesus toda afronta do mal. Senhor, dá vitória para os teus servos. Senhor, que eles sejam, Senhor, abençoados por onde eles passarem, porque eles crerem em Ti, Senhor. Pai, Senhor, a vergonha para o inimigo, Senhor, aquele que tenta, Senhor, colocar um contra o outro, Pai. Mas eu profetizo que haja paz, que haja alegria, Senhor, nos corações, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Profetizo a sua bênção e o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, digam amém, glória a Deus. Assim, amados, fiquem todos com Deus e que Deus te abençoe e ilumine os seus caminhos em nome de Jesus.